Uma boa noite a todos. Boa noite. Esta noite eu trouxe para vocês uma mensagem, e essa mensagem tem o seguinte título: uma relação pessoal de salvação com Deus. Nós precisamos conversar sobre a salvação como algo individual e pessoal de cada um. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, Atos 16, verso 31. Um texto muito importante, muito interessante, muito simples, muito desafiador e que contém uma promessa maravilhosa que queima no nosso coração quando a gente lê. Dentro do contexto da visita de Paulo e Silas à cidade de Filipos, eles pregam a palavra de Deus, mas eles são rejeitados, eles são presos, eles são açoitados, torturados e vão parar na cadeia. Lá na cadeia, a Bíblia diz que era meia-noite, eles louvavam a Deus. E ali acontece um terremoto, eles são libertos das cadeias, o carcereiro que estava dando um cochilinho, ele acorda e vê tudo aberto e diz: pronto, fugiu todos os presos, vou me matar, porque a hora que o chefe chegar aqui, ele que vai me matar. E aí quando ele vai se matar, talvez se atirar sobre a lança, alguma coisa assim, Paulo grita para ele: não faças isso. E ele vai lá, entra na cadeia e diz assim: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta está em Atos 16, verso 31, onde a Bíblia diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Vamos orar então para que Deus fale ao nosso coração essa noite. Senhor Deus maravilhoso e eterno, obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. Obrigado porque o Senhor promete na tua palavra salvação para nós pessoalmente. E também para a nossa família, Pai. O Senhor só pede que a gente creia em Jesus. E nós cremos, Pai, em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em nome dele é que oramos neste momento. Amém. Amém. Bom, relação pessoal de salvação. A palavra de Deus diz que nós necessitamos de salvação em função da realidade do pecado presente em nossas vidas. Quando o anjo Gabriel chegou para conversar com Maria, o anjo falou assim para ela: Maria, vai nascer um menino, mas eu sou virgem, mas vai ser do Espírito Santo. E você vai colocar nele o nome de Jesus. Por quê? Porque esse nome significa que Deus vai salvar o povo dos pecados deles. Então a mensagem da salvação está atrelada à mensagem do pecado. É disso que Jesus veio salvar. É do pecado. E eu concluo 2 pontos a partir disso. Só precisa de salvação quem está envolvido no problema do pecado. Quem não tem pecado não precisa de salvação. Segundo ponto, todo aquele que está envolvido no problema do pecado necessita de salvação. São as duas coisas. Se você não tem pecado, Cristo não é para você. Mas se você tem pecado, Cristo é para você o Salvador. Amém. Essa é a verdade. A Bíblia contém um conceito que a gente chama de universalidade do pecado. Abre aí a sua Bíblia, Romanos 3, verso 23. Vamos ler vários textos da Bíblia hoje, e sempre é bom ouvir o que a palavra de Deus diz, muito importante, para que não fique aquela impressão que o pastor está pregando aquilo que é a ideia dele, da cabeça dele. Não, é importante vocês entenderem que a palavra de Deus é quem fala. E a palavra de Deus vai dizer algo pesado para a realidade dos seres humanos. E a Bíblia diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Capítulo 5, verso 12. Em algumas Bíblias está na mesma página aí. E a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia declara o que a gente chama de universalidade do pecado. Só que sabe que esse conceito é um conceito amplo, complicado, que muitas vezes vai contra aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente quer acreditar. Olha só que conclusão radical: todos pecaram. A morte passou a todos porque todos pecaram. Primeiro, a morte não é algo natural. A morte é obra do pecado. Em contrário do que a maioria das pessoas acredita. Mas tem uma outra questão. A morte passou a todos porque todos pecaram.
Então, o pecado pessoal de cada um está envolvido no processo da sua própria morte. E aí a gente tem um conceito complicado. Por quê? Porque no nosso mundo, muitos seres humanos morreram. E sabe quando que eles morreram? Um dia depois de nascer. Muitos nenéns morreram na hora do parto. Mas é pior ainda. Muitos nenéns morreram aonde? No ventre das suas mães. Se a morte passou a todos porque todos pecaram, o ser humano está envolvido em pecado desde quando? Desde o ventre da sua mãe. Isso é algo bem pesado, bem complicado. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia em Salmo 51, verso 5. Um salmo de Davi, um salmo importante, para a gente poder entender um pouquinho desse grande problema que é o pecado, no qual os seres humanos estão envolvidos, para que eles possam ouvir e receber a mensagem da salvação. Então, Salmo 51, o verso 5, Davi, inspirado por Deus, vai reconhecer a sua situação, que é a situação de todos os seres humanos. E ele escreve assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ok? É o que está escrito aí. Então eu queria enfatizar duas coisas. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então o ser humano, ele já está envolvido de alguma forma em pecado desde a concepção. Algumas pessoas reclamam dessa ideia. Não, o pecado é da mãe, não é dele. Para evitar essa discussão, ele diz: eu nasci na iniquidade. Eu pessoalmente. E aí volta aí para o Salmo 32, versos 1 e 2. E aí você vai entender do que a gente carece a partir da iniquidade. Um salmo também de Davi. E o que a gente precisa em função da iniquidade? E Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, a partir daí, a gente fala da experiência da salvação, que implica duas coisas. Primeiro, ter a sua iniquidade perdoada. É uma experiência linda, maravilhosa, o perdão de Deus pelo pecado. E quando Deus nos perdoa, Ele não nos atribui a nossa iniquidade, que a gente tem. E como que isso funciona? Isso funciona com uma troca. Jesus carrega o pecado e eu carrego a sua justiça. É a troca da fé. Ele carrega o pecado, que ele nunca teve. Jesus nunca pecou, mas na cruz carregou todo pecado. Eu nunca tive justiça. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Mas quando eu aceito ele pela fé, eu carrego o quê? A justiça pela fé. Essa foi a experiência de Abraão, essa foi a experiência de Davi. Se Davi não tivesse essa experiência, ele não teria perdão ou salvação. Davi pecou. Em algum momento da vida de Davi, ele assassinou, ele adulterou, ele mentiu, ele fez alguma coisa errada. E mesmo que você não tenha feito os mesmos pecados de Davi, alguns pecados você fez. E assim como Davi precisava de perdão, você também precisa de perdão. Assim como Davi precisava de salvação, você e eu também precisamos de salvação. Simples como possa ser, a mensagem de que nós somos pecadores, necessitados de salvação, nos conduz a um profundo conhecimento de nós mesmos. Eu prego para vocês são todos pecadores precisando de salvação. Se vocês levarem isso a sério, vocês começam a pensar um pouquinho na vida de vocês. Poxa, o pastor falou que a gente é pecador. A Bíblia diz que nós somos pecadores. O que isso significa? Quem sou eu que eu sou um pecador? E você começa a se conhecer, a analisar a sua própria vida, o que você fala, o que você pensa, o que você faz. E eu queria mostrar para vocês, agora no meio dessa discussão, dois textos da Bíblia que estão aparentemente em contradição. O primeiro deles, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Eu coloquei aqui nesse quadro duas traduções diferentes desse mesmo verso. Então, Almeida Corrigida e Fiel traduz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Na Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia que a gente mais usa dentro da igreja, a Bíblia diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque.
Então, esse é um texto da Bíblia que declara algo simples e complicado ao mesmo tempo. Todo mundo peca. Agora, deixa eu te perguntar. Todo mundo é ladrão? Sim ou não? Não. Todo mundo transgride o sábado? Sim ou não? Não, tem pessoas que não transgridem o sábado. E aí eu poderia dar outros exemplos. Todo mundo mata? Não. Todo mundo... Não. Agora, a Bíblia diz que todo mundo peca. Essa é uma verdade complicada. Mas tem uma outra, que vai fazer uma contraposição dessa ideia. 1 João capítulo 5, verso 18, lá no Novo Testamento. E na tradução Almeida Corrigida e Fiel, se traduz assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Na Almeida Revista e Atualizada, esse verso é traduzido assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então você já percebe que nas traduções é um pouco diferente, dá uma ideia um pouco diferente, mas, em resumo, existe texto que diz que todo mundo peca, existe texto que diz que alguém não vive em pecado, não vive pecando ou não peca. E a gente precisa entender essas coisas para a gente poder entender a nossa experiência de salvação. A gente tem que entender esse assunto. Se nós crermos que a Bíblia é apenas um livro humano, nós poderemos descartar qualquer tentativa de entender as relações entre Eclesiastes capítulo 7, verso 20 e 1 João capítulo 5, verso 18. Só que acontece o seguinte: nós cremos que a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Não é a palavra de Salomão, não é a palavra de João, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de Pedro. Esses foram instrumentos que Deus usou para falar o quê? A palavra dele. Não é de Moisés, não é de Davi, é de Deus. E eu queria abrir com vocês a Bíblia em um texto muito importante para isso. Salmo 119, verso 160. Eu coloquei no slide aqui João 17, verso 17, que é um texto bem conhecido. É onde Jesus fala ao Pai: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Agora abrem todo mundo aí, Salmo 119, verso 160. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto. E eu sempre uso esse texto e eu digo assim: esse texto é a chave para você entender a Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Entenda esse texto. Salmo 119, verso 160. E a Bíblia diz assim: Davi falando com Deus: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Então é o seguinte, as palavras de Deus são metade verdade. São verdade em tudo. Mesmo que sejam verdades complicadas? Sim ou não? Sim. Pensa assim, olha, que Deus tem um filho chamado Ezequiel. E Deus lá do céu diz assim: o meu filho Ezequiel é um filho pecador, complicado, malvado, tem problemas. Aí depois Deus diz assim: mas esse mesmo filho Ezequiel que eu tenho, eu amo ele muito, ele tem muitas qualidades, ele é bom, ele é gente boa. Não falou coisas aparentemente diferentes? Ele mostrou os meus erros e as minhas qualidades. Aparentemente, é meio contraditório, mas é verdade. Porque ao mesmo tempo que eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, e ao mesmo tempo que eu tenho defeitos, eu tenho qualidades. Pensa nos seus filhos. Você não poderia dizer isso sobre os seus filhos? O meu filho, ele é bom e mal. Ele é bom em algumas coisas e mal em outra coisa. Entenderam a questão? Parece ser contraditório, não parece? Mas na verdade, não é. Então vamos lá. Nós temos aqui, um pastor que prega Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Ele está puxando a corda. Todo mundo peca. Está escrito na Bíblia, está lá. Todo mundo peca. Aí tem um outro pastor lá, dizendo aqui, 1 João 5, 18. Não peca. Eu nasci de novo, eu não peco. E sabe quem que você é? Você é o do meio ali, Você é aquele do meio ali, E tem dois pastores. Um fala uma coisa, outro fala outra. Qual que eu acredito? Eu proponho que esse assunto é muito importante e não deve ser ignorado. Ele é difícil, mas ele é importante e não deve ser ignorado. E essa noite nós vamos entender esse assunto. Abre lá a sua Bíblia, 1 João 3, verso 4. E eu quero começar a responder a partir desse texto, que é um texto muito importante. A maioria de nós conhece esse texto de cor, especialmente aqueles que dão estudos bíblicos. E deixa eu exortar vocês que vocês aprendam a arte de dar estudos bíblicos. Dar estudo bíblico não é bicho de 7 cabeças. Basta ter boa vontade, amor pelas pessoas e Deus capacita. Pode ter certeza disso. E aqueles que dão estudo bíblico devem conhecer esse texto de cor, porque é um dos textos que a gente usa para as pessoas para dizer assim:
Transgredir o sábado é pecado. E por que é pecado? Porque é uma quebra da lei de Deus. Olha só o que esse texto diz. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Não é a gente que define o que é pecado. Diz lá que eu tenho pecado desde a minha infância, a minha vida toda eu tenho pecado. Então, mas não é a gente que define o que é pecado. É a lei de Deus. Agora vem a pergunta. Sob esta definição de pecado, é possível não pecar? Olha só. Estamos definindo o pecado como? Como transgressão da lei. Sob esta definição, é possível não pecar? Depende. Depende do conceito de transgressão. Se nós definirmos transgressão como uma atitude revoltada, deliberada, voluntária, plenamente consciente da letra da lei de Deus, perfeitamente simples e evitável, então sim, é totalmente possível não pecar. Entenda como que eu estou respondendo essa pergunta. Olha, se transgressão significa algo que eu sei que é errado, que eu quero fazer errado porque eu não amo Deus, porque eu estou revoltado com Deus, que eu posso evitar perfeitamente, então sim, eu consigo não pecar. Porque nenhum de nós é obrigado a viver rebelde contra Deus, escravo do diabo, escravo do pecado. Jesus já nos libertou disso. Entendeu? Ninguém é obrigado a pecar. Para confirmar isso, mesmo em 1 João, no capítulo 3, os versos 5 e 6 e o verso 9, nos falam coisas muito profundas nessa direção de vitória contra o pecado. Então olha só o que a Bíblia nos diz. João aqui está falando de Jesus, e ele fala assim: sabeis também que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. ênfase clara, é possível não pecar. Dentro desse conceito, lembra da identidade que a gente carrega nesta igreja. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E a fé de Jesus. Apocalipse 12, verso 17, Apocalipse 14, verso 12. O povo de Deus é o que transgride a lei. Não. O povo de Deus é o que guarda a lei. Está entendido? Não é simples. Não é simples a resposta? É possível não pecar? Sim, eu concordo e eu não estou dizendo que é mentira, é verdade. Bastante simples a resposta. Só dá uma olhada nesse verso de novo. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ah, mas esse povo acaba com a nossa vida, né? Não tem um que não peque. Ezequiel, tá muito difícil esse assunto. A primeira questão que deve nos chamar a atenção quando chegamos nesse ponto é que transgressão, ou seja, pecado, nem sempre é um verbo utilizado no sentido até aqui apontado. A Bíblia fala de pecado por ignorância. Levítico 4. Nem sempre transgressão é aquilo que você faz porque você quer fazer, porque você sabe que aquilo é errado e você não gosta de Deus e você faz. Às vezes, tem coisas que a gente faz errado que não é porque a gente queria. Sem saber, a gente desliza e acaba comentando uma coisa que não devia comentar, fazendo uma coisa que não devia fazer. Também, a Bíblia às vezes fala de pecado como algo mais forte do que a simples vontade humana. Romanos 7. O mal que eu não quero, esse faço. Às vezes o mal, o pecado, é mais forte do que a nossa vontade. A gente até tem vontade de não fazer alguma coisa má, mas às vezes aquilo que é mal é mais forte que a gente. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Não sou eu que inventei. Além de muitos outros sentidos do que é pecado. Pecado às vezes é uma negligência. Todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Tiago 4,17. Não é só aquilo de mal que eu faço, é o bem que eu não faço, etc.
Agora, abre a sua Bíblia em Romanos 13, verso 10. E eu quero dizer para vocês que Romanos 13, 10 é um verso chave para você entender o assunto que a gente está estudando hoje. É chave. Se você entender o que eu vou explicar para você a partir de agora, você nunca mais vai ter problema com esse assunto. Olha só que texto importante. Romanos 13, verso 10. Olha só o que a Bíblia diz. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só, guardar a lei de Deus ao nível da perfeição, de forma a estar sem pecado, é muito mais do que vencer as transgressões deliberadas de revolta contra a lei de Deus, mas é viver e amar de forma perfeita e incondicional todos os seres humanos. E diante desse padrão, todos, sem exceção, pecam. Caso contrário, Eclesiastes 7, verso 20, não seria uma verdade inspirada por Deus. Deixa eu explicar para vocês. Nós chegamos à conclusão aqui o seguinte: é possível a gente não mentir, não adorar a imagem, não roubar, não matar, ou seja, não transgredir a lei. É possível. E todo aquele que vive escravo transgredindo a lei não pertence a Deus, não segue a Deus. Porém, você concluir isso como uma vitória absoluta contra o pecado, que eu não peco em nada, você tem que entender. Não pecar em nada significa amar de forma perfeita todas as pessoas em todos os momentos. E não tem ninguém de nós que faça isso. Vou dar alguns exemplos. O amor é paciente. Alguém perde a paciência de vez em quando? Sim ou não? Sim. A gente perde a paciência de vez em quando. O amor não arde em ciúmes. As meninas e os meninos vivem com ciúminho de vez em quando. E olha só, às vezes essas faltas de amor acontecem aonde? Nos relacionamentos mais íntimos. Às vezes é o filho que perde a paciência com a mãe. É um pecador. Merece ir para o inferno. Verdade ou não é? Se o amor é paciente e eu estou perdendo a paciência com a minha mãe, ou seja, eu estou tendo dificuldade de amar a minha mãe com amor perfeito, como é que eu vou dizer que eu amo todo mundo, que eu não peco, porque eu sou um pastor adventista que guarda o sábado? Vocês estão entendendo a questão? Calma aí, a coisa não é tão simples assim. E essa é a verdade que muitas vezes a gente não entende sobre esse assunto. A gente acha que pecar é fazer as coisas erradas. Então, se eu parei de fazer o errado, parei de pecar. Mas calma, existe um infinito adiante de amor, de fé, de perdão, de bondade. Ou seja, pecar não é só deixar de ser mal, é ser bom ao extremo. E quando a gente falha de ser bom ao extremo, nós podemos não estar lá no pecado, escravos do pecado, mas nós ainda somos pecadores. E quando a gente entende isso, a gente quebra esse orgulho, às vezes, que a gente tem, de que a gente guarda o sábado, os outros não guardam e a gente é melhor do que eles. E a gente pensa que é só eles lá fora que precisam de salvação. Não! O pastor precisa de salvação para ele. Que Deus perdoe ele, que Deus transforme ele, que Deus salve ele. Como vocês todos aqui precisam, como todos os líderes dessa igreja precisam, para que a gente possa ter essa experiência, então pregar aos outros, ao mundo. E dizer que Deus não perdoa só a gente, não. Deus perdoa eles também. Porque Deus ama todo mundo com amor infinito. Estão entendendo a questão? Agora, antes de terminar, eu quero ainda responder uma pergunta. Nós estudamos dois textos. Um está no Antigo Testamento e o outro está no Novo Testamento. E o nosso mundo adora criar confusão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Passa adiante aí. O mesmo documento que fala de forma tão radical de vitória contra o pecado, afirma assim, abre aí a sua Bíblia, 1 João 1, versos 8 e 9. O texto está no slide, mas confira aí na sua Bíblia. Lembre que é o mesmo livro, o mesmo autor que escreve aqueles textos lá de vitória contra o pecado, 1 João. Então em 1 João capítulo 1, versos 8 e 9, olha só o que ele diz aqui. João falando. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mesmo autor que está dizendo, olha, aquele que nasceu de Deus, ele não vive escravo do pecado, ele não peca nesse sentido. Ele diz assim, se nós cristãos, ele está incluído, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós seremos uns baita de uns mentirosos e a verdade não vai estar em nós. Mas se a gente confessar os nossos pecados, Deus nos perdoa e Deus nos purifica. Pode passar. Eu queria mostrar para vocês esse quadro que explica um pouco do texto que a gente acabou de ler. Eu divido esses dois textos em 4 verdades. A primeira verdade são cláusulas condicionais, ou seja, começa com se. Você não é obrigado a fazer o que o texto manda, mas se você fizer vai acontecer uma coisa ou outra. A primeira é a seguinte, se dissermos que não temos pecado. Alguns podem querer dizer que não tem. Olha, Ezequiel, antes eu era um bêbado, eu era um drogado, eu era isso, eu era aquilo, agora eu sou um adventista, sétimo dia, eu não tenho pecado. Alguém pode pensar assim. Tem direito de pensar assim. Se dissermos que não temos pecado. Você pode pensar que você não tem pecado. E aí ele apresenta uma outra cláusula condicional, de uma outra pessoa que faz diferente. Se confessarmos os nossos pecados. Então aqui tem 2 coisas que você pode fazer. Ou você nega que tem pecado, ou você confessa o seu pecado. É as 2 coisas que você tem para fazer. Se você disser que não tem pecado, você não vai confessar nada. O que você vai confessar o que você não tem? Se você confessar, você não vai dizer, eu não tenho. Você está confessando que tem. Então, é os 2 caminhos que te apresentam a você. Depois dessas cláusulas condicionais, ele fala de 2 fatos irrefutáveis. Primeiro, temos pecado. Esse é o primeiro fato, nós temos. E o segundo fato irrefutável é, Deus é fiel e justo. É as 2 coisas que se apresentam. O ser humano é pecador, mas Deus é fiel e Deus é justo. E aí ele apresenta o que vai acontecer se você disser que não tem pecado ou se você confessar o pecado. Se você disser que não tem, ele já fala, você é um mentiroso, a verdade não está em você. Você está enganando a você mesmo. Agora, se você confessar, Deus te perdoa e Deus te purifica. Essa é a verdade. Ele não te obriga a seguir nenhum caminho nem outro, mas ele te aponta, olha, tu vai por um lado ou pelo outro. Isso quer dizer que nós temos pecado, não é assim no sentido da história da nossa vida, lá no passado. Olha, quando eu tinha 12 anos, eu fumei um cigarro. Aí depois de lá eu me arrependi, me batizei, nunca mais pequei. Agora eu tô com 57. Sabe, eu tenho pecado, mas eu tenho pecado assim, lá nos meus 12 anos. Hoje, já não tenho mais. Não é nesse sentido. Ter pecado é ser pecador, falhar em amor, errar, de alguma forma deslizar. É isso que é ter pecado. Agora, além dessa questão então do Novo Testamento, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, Salomão escreve assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. No mesmo livro que diz que não tem quem não peque, ele diz assim, olha, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, isso é o nosso dever. E a gente usa muito esse texto também, em estudos bíblicos. Tem que guardar os mandamentos? Está lá em Eclesiastes, olha. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o nosso dever. Agora a nossa conclusão. Uma interpretação radical, inflexível e míope pode tornar esse assunto em algo confuso e contraditório para aqueles que assim o desejarem. Se você quiser ter uma visão assim, tapada, não abrir a mente, você pode fazer desse tema um tema contraditório. Está errado. Algum desses textos aí está errado. Só que essa é uma visão radical, inflexível e míope. Por quê? Porque não é o pastor Ezequiel que ensina essas coisas, é a palavra de Deus. Se você quiser interpretar ela de forma muito radical, de forma uma coisa excluir a outra, você está encontrando contradição aonde? Na Bíblia. E esse nunca é o caminho. Lembra do Salmo 119 e 160? As tuas palavras são em tudo verdade. Mesmo quando ele diz pra gente, você, meu filho, é bom e mal. Aparentemente é contraditório, eu concordo. Se é bom não é mal, se é mal não é bom. Pronto, você fica nessa briga e não sai dela nunca. Nunca acaba essa briga. Agora, se você aceita a palavra de Deus, é bom e é mal e amém. Porque é o que Deus diz. Não é o que eu digo, não é o que outro diz. A única solução satisfatória para esse dilema é afirmar,
que há um sentido do conceito de pecado diante do qual nós devemos e podemos atingir plena e perfeita vitória, não mais vivendo em rebelião voluntária contra a sua lei. Existe um conceito de pecado que é o seguinte: fazer o mal porque eu gosto do mal. Diante dele, você e eu temos que ter vitória plena e perfeita contra esse pecado. Que eu faço o mal porque eu quero fazer o mal, porque eu não estou nem aí para Deus. Não. Dentro da igreja, dentro da vida daqueles que amam a Deus, esse pecado tem espaço? Não tem espaço. Ele tem que ser vencido completamente. Porém, segundo ponto, sem deixarmos de admitir que em outro sentido do conceito de pecado, ainda falhamos em muitas coisas e pecamos por ainda não amarmos as pessoas de forma perfeita, segundo o padrão da vontade de Deus revelado em 1 Coríntios capítulo 13. Por um outro lado, a gente vai admitir, olha, Ezequiel, realmente, eu não tenho vivido em rebelião contra Deus. Eu tenho sido fiel no sábado, no dízimo, na fé, na verdade. Porém, esse amor, essa fé e essa verdade ainda não me fizeram uma pessoa totalmente livre de defeitos e pecados. E eu ainda luto. E às vezes ainda eu falo o que não devo, faço o que não devo, e eu peco diante de Deus. Eu sou um pecador também. A gente vai admitir isso. Isso vai ser o quê? Verdade. E como é que Deus vai responder a gente? Então você vai para o inferno. Não. Deus vai responder você com perdão e purificação. Amém. Entende a questão? Quando a gente é honesto com Deus, Senhor, tenho falhado em amar, Pai. Meu filho, eu te perdoo, eu te purifico, eu te aceito como você é. E nesse processo de a gente dizer para Deus que a gente não ama, ou que a gente transgride, ou que a gente peca nisso ou naquilo, Deus perdoa, a gente vai transformando a gente. E hoje, a gente já é melhor do que era ontem. E amanhã, pela graça de Deus, seremos melhor do que hoje. E a gente assim, ó, é aquela coisa do livro de Provérbios. Vai clareando, clareando, clareando até ser dia perfeito. Um dia vai chegar que o pecado não vai mais existir na nossa vida para sempre. Nós vamos viver em amor perfeito para sempre. Nunca mais perder a paciência, nunca transgredir, nunca estar escravizado por vícios, nunca fazer o mal, nunca pensar o mal, nunca falar o mal, para sempre, lá no céu. Amém. É isso que vai acontecer. Agora, aqui na terra, a vida é de luta, igual Paulo tinha luta. Às vezes eu quero o bem e não consigo, às vezes eu faço mal e peco. E se a gente entender isso, a gente vai primeiro parar de julgar os pecadores. Sabe por quê? Porque os pecadores somos nós. E é a gente que precisa dar salvação pra gente poder dar um estudo bíblico e levar para o outro. É a gente que precisa pra gente poder bater na porta do vizinho. Vizinho, não quer estudar a Bíblia? Pode ser meio complicado, mas no fim de tudo, tem salvação para você. Tem vida eterna para você. Tem perdão para você. Tem amor para você porque Deus te ama. Conclusão. Não pecar em 1 João não se destina a negar a realidade de alguma dimensão de pecado na vida dos cristãos nascidos de novo. Ele mesmo diz, se nós dissermos que não temos, somos mentirosos. Pecar em Eclesiastes não significa uma vida mundana e rebelde da parte daqueles que professam ser cristãos, enquanto vivem seguindo o curso deste mundo, fazendo a vontade do diabo. O grande mal desse assunto é que às vezes o que acontece? O cristão que quer viver uma vida mundana, ele pega Eclesiastes, tá vendo? Não tem quem não peque. Então se eu saio da igreja e fumo e bebo e faço isso ou faço aquilo, não tem quem não peque. E ele quer justificar uma vida mundana em nome daquele texto. Mas isso não é o sentido do texto. Da mesma forma, o perfeccionista, ele quer pegar 1 João e dizer, eu não peco, eu parei de pecar, eu guardo o sábado, eu estou pronto para ser trasladado igual Enoque, igual não sei quem. Ele quer dizer que não peca o perfeccionista. Ele também está mal usando o texto. Só que nenhum dos dois textos foi dado para isso. Um texto foi dado para te dizer, não vive em rebelião. E o outro foi dado para te dizer, reconheça que você ainda é um pecador. Só isso. Ponto final. E em tudo é verdade. Agora eu queria terminar com um apelo muito especial. Irmãos, nós vamos nos unir. Nós vamos nos unir para levar a salvação aos outros. Mas antes disso, vamos pedir que Deus nos salve. Pois nós também somos pecadores carentes de uma relação pessoal de salvação com Deus. E é uma relação pessoal. Eu dei exemplos aqui de pecados, mas talvez eu não falei do seu pecado. Mas você conhece.
da sua falta de amor, ou do seu vício, ou da sua dificuldade, ou do seu problema. E para todo pecado tem solução na cruz do Calvário. Para todos os pecados. E eu queria fazer um apelo para que, se você aceita a salvação que Jesus te comprou, se você reafirma essa aceitação, pedindo perdão do que você falha e dizendo para Deus que você não quer viver em escravidão, eu quero te convidar a orar. E a gente vai orar aqui na frente, no altar. Vamos orar. Senhor Deus eterno, Papai do céu, querido e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado por podermos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Amém. Senhor, o Senhor conhece o nosso pecado, Pai. Seja o pecado da rebelião, da transgressão, ou também o pecado da negligência, da falta de paciência, da falta de amor ou da falta de fé, Pai. E por todos esses pecados nós clamamos o Teu perdão, Pai. Amém. Senhor, perdoa a cada um de nós para a salvação. Transforma a nossa vida, destrói a obra do pecado e do diabo em nós. E nos envia para fazer a Tua obra esta semana. Amém. E todas as semanas da nossa vida, Pai. Amém. Abençoa esta igreja com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua paz. Protege a cada um de nós e toma a nossa saúde, a nossa vida financeira e a nossa vida espiritual nas Tuas mãos, Pai. Abençoa nós e a nossa família com a Tua graça eterna. É o que te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém.